Nessa aula de hoje vamos falar de alguns sinais, né, que são importantes, que nós vamos utilizar bastante. Então, primeiramente o sinal exponencial. Então, o sinal exponencial a gente tem exponencial. Então, a gente pode ter um sinal exponencial real e um sinal exponencial complexo. Então, vamos primeiramente tratar do sinal exponencial real. Então, no caso contínuo, né? C é elevado a AT. Então, essa equação do sinal exponencial, que vai ser uma exponencial crescente ou decrescente, né? Dependendo do parâmetro A. Vamos fazer então aqui o gráfico dessa exponencial. Então, no caso em que o A for maior do que zero, a gente tem uma exponencial crescente. Vou desenhar melhor. Mais ou menos. Então, uma exponencial crescente, né? Obviamente, quando t for igual a zero, o exponencial de zero é 1, né? Então esse aqui vale c nesse ponto. Então esse aqui é o caso em que o a é maior do que o zero. A gente tem um exponencial crescente. E quando o a for menor do que 1, a gente tem uma exponencial decrescente. Ficou muito ruim. Exponencial decrescente quando o a for menor do que zero. E t igual a zero é igual a c. E, obviamente, se o a for igual a zero, então da exponencial de zero é sempre igual a 1, então o x de t seria uma constante. Bem, no caso de uma exponencial complexa, ou seja, o expoente ali é um número complexo, vamos tratar primeiramente aqui do caso em que a gente tem apenas puramente imaginário. Então, aquele coeficiente A é puramente imaginário. Então, a gente vai ter algo que vai ser da forma E elevado j ômega 0t. Então, o A é um número puramente imaginário. Então, no nosso caso aqui, o A é igual a j ômega 0. Mas se nesse momento aqui a gente lembra da fórmula de Euler, né, a gente sabe que é elevado a jθ é cosseno θ mais j seno θ. Né? Logo, x de t aqui é um cosseno de ômega 0t mais j seno de ômega 0t. Né? Ou a gente pode observar que isso aqui vai ser um sinal periódico, né? A gente pode também analisar pegando aqui elevado a j ômega 0t. A gente vai ver que isso aqui será igual a função analisada num instante t adiante, né? T igual um t' igual a um t mais t. Ou seja, isso aqui é j ômega 0t vezes exponencial de j ômega 0t. Então, quando isso aqui for igual a 1, a gente vai ter, teremos, né, no caso, a igualdade entre as duas partes aqui, né? Então, isso aqui vai ocorrer quando? Esse aqui vai ocorrer quando a gente tiver aqui um t, né, igual a um t0 igual a 2π sobre ômega 0. Aqui justamente 2π sobre ômega 0 vezes ômega 0 dá 2π, né, exponencial de j 2π é o cosseno de 2π, seno j seno de 2π, né, que isso aqui é igual a 1.
nenhum sinal que está aí diretamente relacionado com a exponencial complexa, né? São sinais senoidais, né? Então vamos supor x de t igual a cosseno ômega 0 t mais φ. Então esse sinal aqui, o gráfico dele, cosseno deslocado de φ. Então, mais ou menos isso, né? Amplitude A. Então aqui nesse ponto, quando t foi igual a zero, né? Então a gente tem aqui o A cosseno φ. Esse não é periódico. Tem o período dele 2π sobre ômega 0. E mais uma vez, se a gente quiser usar a expressão de Euler, né? A gente pode somar elevado j θ e elevado menos j θ, meio de cada um, somando isso, a gente vai ter cosseno de θ. E aí, esse nosso x de t, que é o A cosseno, a gente pode escrever como seno A sobre 2, exponencial de jφ, exponencial de j ômega 0 t, mais A sobre 2, exponencial de menos jφ, exponencial de menos j ômega 0 t. Então a gente pode escrever o cosseno com uma soma de duas exponenciais complexas. Então a gente nota aqui que o x é periódico, né, com o período 2π sobre ômega 0, e cada uma dessas exponenciais complexas na qual a gente usou para escrever o x também é periódica com período igual a 2π sobre ômega 0, ou seja, o mesmo período. E alternativamente também podemos expressar no sinal senoidal em termos do sinal exponencial complexo, né? Então, A cosseno de ômega 0 t mais φ, podemos expressar isso como sendo A vezes a parte real da exponencial complexa elevado a j ômega 0 t mais φ. Então a gente vai ver que os sinais exponenciais complexos, eles possuem, né, os sinais exponenciais periódicos complexos possuem um importante papel em sinais e sistemas. Nós vamos verificar isso. Também é interessante também a gente já ver como é que tem importância também os sinais exponenciais complexos que são harmonicamente relacionados. Quando a gente fala que um conjunto de exponenciais complexos harmonicamente relacionados, a gente está dizendo que eles possuem um período comum T0. Quando a gente fala da condição para exponencial complexa e periódica, né, a gente coloca aqui elevado a j, que é T0 maiúsculo. T0 tem que ser igual a 1. Né, isso significa que o ômega T0 é um múltiplo de 2π, né? Então, ômega T0 é igual a um múltiplo de 2π, né? Múltiplo inteiro. Então, K é igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. Então, para qualquer um desses T0s sendo um múltiplo inteiro de 2π, a gente vai ter um sinal que é periódico. Então, e a frequência então associada, né? Dois π sobre T0. Então,
a gente pode observar que um ômega genérico para fazer essa equação aqui tem que ser um múltiplo inteiro, né, de ômega zero. Tem que ser ômega zero vezes 1k, né? Então a gente fala que essas exponenciais complexas são harmonicamente relacionadas. Então a frequência fundamental delas é um múltiplo inteiro de uma frequência ômega zero. Então voltando para os sinais exponenciais gerais, né? Complexo geral com x de t c elevado a t. Então agora nós não vamos colocar restrição alguma. Então tanto c quanto a podem ser números complexos. Então se o c é um número complexo, a gente pode representar ele com módulo e fase. E o a é um número complexo, vou representar ele na forma parte real mais a parte imaginária. Então logo c elevado a t é o c elevado a j θ vezes exponencial de r mais j ômega zero t. Então fica c. Então vou separar aqui, né? Fica exponencial de rt exponencial de j ômega zero t. Então aqui a gente tem c vezes uma exponencial real elevado a rt e uma exponencial puramente imaginária j ômega zero t mais θ. E podemos então utilizar a fórmula de Euler. Então fica cosseno jseno, então fica c elevado a rt vezes cosseno ômega zero t mais θ mais j c elevado a rt seno ômega zero t mais θ. Então quando a gente fez isso aqui, a gente separou, né? Então temos aqui a parte real e a parte imaginária. Então vamos ver aqui quem é o gráfico da parte real, por exemplo, né? Então logo a gente vê que a gente tem aqui uma exponencial real multiplicada por um cosseno. Se o r for igual a zero, né? Então isso aqui dá 1, dá c vezes cosseno. Então dá um cosseno apenas. Se o r for maior do que zero, a gente tem uma exponencial crescente. Se o r for menor do que zero, uma exponencial decrescente. Então vamos fazer o gráfico. Então o que a gente tem é um cosseno, né, com um deslocamento θ e que está, vamos fazer aqui, está multiplicado por um exponencial crescente, no caso que o r é maior que zero. Então o gráfico fica mais ou menos assim, quando o r for maior do que zero. Então essa aqui é a parte real do x. E quando o r for menor do que zero, a gente vai estar multiplicando o cosseno por uma exponencial decrescente. Então quando r for menor do que zero,
Isso aqui é a parte real do x, né? Bem, da mesma forma que no caso contínuo, para o caso discreto a gente também tem esses sinais também que são os equivalentes. Então, no caso discreto, o sinal exponencial xn definido como sendo c vezes 1 alfa elevado a n. Aqui a gente também poderia expressar isso como sendo c vezes exponencial de beta n, né? Então, aqui a gente estaria fazendo o nosso alfa como sendo exponencial de beta. O que vai ocorrer aqui no caso é que quando o alfa for maior do que 1, a nossa exponencial vai ser crescente. Quando for menor do que 1, né, entre 0 e 1, né, então será decrescente. Quando o alfa for menor do que 1, a gente vai ter um sinal discreto no exponencial que vai ter sinais alternados. Então, dependendo do valor de alfa, né, pode ser crescente ou decrescente. Se estiver entre menos 1 e 0, ou se tiver um alfa menor do que menos 1. Então vamos fazer o exemplo. Vamos supor, para simplificar, que o c é igual a 1. Então, e o alfa é igual a 2. Então, quem que é esse sinal? É uma exponencial crescente. Vamos fazer o gráfico dela aqui. Então, quando n for igual a 0, o x é 1. Quando n for igual a 1, xn é igual a 2. Quando for igual a 2, dá 4. Né? Então, isso aí vai crescendo exponencialmente. Né? Quando for 3, 8, né? etc. Quando for menos 1, dá meio. Então, é uma exponencial que cresce exponencialmente, claro. Então, crescente, porque o alfa é maior do que 1. Se o alfa for menor do que 1, por exemplo, igual a meio, aí teremos uma exponencial decrescente. Quando n for igual a 0, o valor do x é 1. Quando n for igual a 1, é meio. Quando n for igual a 2, 1/4, depois 1/8, etc. Diminui exponencialmente. Quando n for menos 1, a 2, etc. Então, uma exponencial decrescente, porque o alfa está entre 0 e 1. No caso em que o alfa for negativo, o que vai ocorrer é que a gente vai ter o sinal alternando. Então, vamos pegar aqui o mesmo exemplo, menos 2 elevado a n. Então, quando n for ímpar, é negativo. Quando n for par, positivo. Então, quando n é igual a 0, 1. Quando n é igual a 1, vou colocar aqui em cima, dá menos 2. Quando n é igual a 2, dá 4. Depois, menos 8, 16, etc. Então, o módulo vai crescendo e o sinal vai alternando.
né? Quando n for menos 1 aqui, menos meio. Certo? E a mesma coisa se agora o alfa estiver no intervalo entre menos 1 e 0. Agora vai ser decrescente e vai alternando. Então, quando n for igual a 0, 1. Quando n for igual a 1, menos meio. Quando n é igual a 2, 1 quarto. Quando n é igual a 3, menos 1 oitavo. Quando n é igual a menos 1, menos 2. Aqui, a 4, etc. Então, decrescente. Então aqui a gente tem o alfa menor do que menos 1. E aqui o alfa entre menos 1 e 0. É algo interessante que a gente deve notar sobre os sinais um exponencial complexo discreto, né? É que a questão da periodicidade, né? Então a gente tem um sinal exponencial de j ômega 0 n. Ele vai ser periódico de período n quando a gente tiver um n grande, né, que satisfaça esse aqui. E depois de n deslocamentos, n amostras, a gente tem essa equivalência, né? Ou seja, a gente procura um n que satisfaça esta equação. Essa equação será satisfeita quando ômega 0 n for um múltiplo inteiro 2π. Então, o que a gente pode notar é que esse n 2π dm vezes m. Agora esse m, o n, né, o período, só faz sentido ser um número inteiro, né? Ou seja, o resultado de 2π sobre gama 0 tem que ser um número inteiro. Então a gente tem que escolher o m de forma que o n seja um número inteiro, né? Então, como o π é um número irracional, a gente vai precisar cancelar esse π de alguma forma. Isso só corrigindo aqui, né? O m não pode ser 0, né? Senão não faz sentido, né? Seria o período 0. Então vamos supor que ômega 0 seja 2π sobre 3. Se ômega 0 for 2π sobre 3, o n é 2π sobre 2π sobre 3, 2π cancela com 2π, fica 3m. Então o nosso período será 3. Né? Aliás, aqui também são números positivos, né? Três, que é o menor número, né? Menor m, que vai fazer com que essa condição seja satisfeita. Então, o período de uma exponencial complexa, exponencial de j 2π sobre 3n, é o 3, o período. Né? Suponho que esse aqui é o nosso xn. Aí terá o período igual a 3. Vamos supor agora um outro exemplo. Vamos supor que a gente tenha j 31π
sobre 32. Então ômega 0, 31π sobre 32. Então n igual 2π sobre 31π sobre 32 vezes m. Então π cancela com π, então aqui dá 64 sobre 31 m. Então a gente tem que escolher um m igual, escolhendo m igual a 31, né, que é o menor m que a gente pode escolher para que isso aqui dê um número inteiro, né? Então n seria resultado n igual a 64, é o período desta exponencial complexa. Agora, obviamente, no caso em que não cancelar o π, né, então a gente não vai ter um sinal que é periódico. Vamos supor que exponencial de j meio de n, aí o n vai ser igual a 2π sobre meio vezes m, 4πm. Então não existe um m que faça isso aqui ser periódico, né? Então esse aqui, essa exponencial complexa não será periódica. Ela, se a gente fizer o gráfico, a gente vai ver que parece ser periódica, mas não é. Bem, agora outros sinais que são importantes, que são muito utilizados em análise de sinais de sistemas, é o impulso unitário e o degrau unitário. Então vamos definir primeiramente no domínio discreto. Então esse aqui é o impulso unitário, ele é definido como sendo igual a 1 quando n igual a 0 e 0 quando n é diferente de 0. Então, ele vale 1 e n igual a 0 e 0 fora. E o degrau unitário, então esse aqui é o impulso, e aqui o degrau. O degrau unitário, ele vale 1 para n maior ou igual que 0 e 0 para n menor que 0. Então esse aqui é o gráfico do ρ de n, delta de n, tá? O impulso e o degrau. E facilmente, né, a gente vê que existe uma relação entre um e o outro, né? Se eu pegar o degrau unitário de n e subtrair o degrau unitário deslocado de 1, que eu tenho um impulso, né? Graficamente a gente vê isso aí fácil. E também a gente vê que a gente pode obter o degrau a partir do impulso, fazendo a soma cumulativa. Então, fazer a soma cumulativa do impulso, né, do menos infinito até um instante n, isso aí é igual ao degrau. Então, como se fosse, eu tenho aqui um impulso no 0, e eu estou fazendo a soma cumulativa até um determinado instante n. Se esse n for menor do que 0, a soma cumulativa dá 0. Na hora que esse n passa a ser igual ou maior que 0, a soma cumulativa passa a ser igual a 1. Então, logo, o resultado dessa soma acumulativa é o degrau unitário. Bem, outra coisa interessante é que qualquer função, qualquer sinal discreto, x de n, pode ser escrito como um somatório de
impulsos unitários do degrau unitário. Então vamos supor que a gente tem um x de n aqui, dado aqui. Então vamos supor que o instante zero e se estende aí de menos infinito a infinito. Então o valor do x no instante zero, aqui é o x de zero, aqui é o x de 1 no instante 1, x de 2, então o valor do sinal discreto em cada um dos instantes de tempo. Então o que eu tenho aqui no instante zero é um impulso deslocado de zero multiplicado pelo x de zero. Tem aqui um impulso deslocado de 1 multiplicado pelo x de 1. E aqui o impulso deslocado de 2 multiplicado pelo x de 2, etc. Então, um x de n qualquer eu posso escrever como um somatório, né? Então, começa lá desde o menos infinito, né? Então, vou colocar o termo aqui. Menos 1 mais x de 0 com impulso deslocado de 0 mais x de 1 impulso deslocado de 1, x de 2 impulso deslocado de 2, etc. Então eu posso escrever isso aqui como um somatório de menos infinito a infinito, né? Porque do xk delta n menos k. Eu também posso pensar nesse sinal como sendo um somatório de função do tipo degrau, né? Então, vamos supor que eu tenho o sinal x de n que vale 1, 0, 2, depois 1, depois 0, depois 1, depois 0, daí pra frente. E aqui 0 para trás. Então esse aqui é o meu xn. Eu posso pensar nesse xn como sendo um somatório de um impulso, aliás, um degrau, que começa no 0, depois eu somo um degrau, começa no 1, depois eu subtraio um degrau. Ops. Começa no 2, então subtraio esse. Então somo esse com esse, subtraio esse. Depois subtraio um degrau que começa no 3, etc. Somo um degrau que começa no 4, subtraindo que começa no 5. Então, esse x de n aqui é igual o de n mais o de n menos 1 menos o de n menos 2 menos o de n menos 3 mais o de n menos 4 menos o de n menos 5. Então, eu escrevi o x como um somatório de funções, né, do tipo degrau. Agora, no contínuo, a gente tem também o equivalente, né?
Então o degrau contínuo é definido de maneira semelhante, né? Então o de t ele vale 0 para t menor do que 0 e vale 1 para t maior do que 0, e o gráfico dele, né, é esse aqui. E que a gente vai ver aqui no domínio contínuo é que a relação existente entre degrau e impulso é do mesmo tipo, né? Então, se no domínio discreto o meu degrau era a soma cumulativa no impulso, no domínio contínuo o degrau vai ser a integral do impulso. Então, e se no domínio discreto o meu impulso era a primeira diferença entre o degrau, né, o degrau integral deslocado de 1, então no domínio contínuo o que a gente vai ter é que o impulso será a derivada do degrau. Então, para a gente ver quem que vai ser esse impulso aqui, vamos fazer a seguinte aproximação. Eu vou chamar de U de delta, essa função, que é constante igual a 1 do delta para frente. Essa aqui é U de delta de t. E aqui é uma reta com inclinação sobre delta. Então, quem que é a derivada desse delta, desse U de delta, né? A derivada vai ser esse delta de t, é a derivada de U de delta de t. Então, quem que é a derivada disso? Se ele é constante em t menor do que 0 e para t maior do que delta, então a derivada dá 0 fora desse intervalo 0 delta. E a derivada é a inclinação da reta no intervalo de 0 e delta, né, já que aqui é constante. Então aqui dá 1 sobre delta. Então a gente nota que isso aqui é um retângulo com a área igual a 1. E aí a gente toma o limite quando o delta tende a 0, né, o U de delta de t quando delta tende a 0, isso tende a U de t. Então isso aqui vai nos levar aqui limite do delta de t quando delta tende a 0 será delta de t. E no limite, o que acontece quando delta tende a 0 é que a base desse retângulo tende a 0 e a altura dele tende a infinito. Então aí a gente representa isso dessa forma, delta de t, e a gente coloca aqui na setinha 1 para falar que a área é 1. Então uma função, na verdade não é uma função, uma distribuição, mas que vale 0 em todos os instantes, exceto no t igual a 0, e nesse t igual a 0, nesse infinitesimal, ele vale infinito, de forma que a integral do delta de t continua sendo igual a 1. Então a gente representa colocando 1 aqui na setinha. Então quando a gente olha lá naquela relação em que o U de t é a integral, né? Delta de tal de tal. Então
tem um impulso de área 1 no zero. Quando a gente está integrando até um determinado instante t, o resultado dessa integral dá zero, se esse t é menor do que zero. Se ele é infinitesimalmente menor do que zero, continua sendo zero. E depois que passa o infinitesimal depois do zero, passa a ser 1, e daí para frente, valor de t maior do que zero, o resultado da integral é 1. Porque a gente vai estar integrando, englobando já esse impulso, que a integral dele é 1. Então agora vamos pegar um sinal x de t qualquer. Por exemplo, esse aqui é o x de t. E vou aproximar o x de t para o somatório desses retângulos. Etc. Então cada um desses aqui é aquele delta de t. E cada um desses retângulos é um delta deslocado multiplicado por o valor do x num dado instante. Então vamos pegar aqui esse primeiro aqui, é o x de zero, que é a amplitude no zero, multiplicado pelo delta, vezes delta de t. Então delta tem amplitude igual a 1 sobre delta. Multiplicado por delta, fica sendo amplitude de 1. Multiplicado pelo x de zero, dá esse retângulo aqui com amplitude x de zero. Esse outro retângulo aqui é o x de delta, vezes o delta, vezes o delta de t menos delta. O próximo retângulo, esse aqui, é o x 2 delta vezes o delta de t menos 2 delta. E assim por diante. Então, se eu pegar todos e somar, então vou ter aqui somatório, o k variando de menos infinito a infinito, x de k delta t menos k delta. Então vou aproximar x de t por isso aqui. Então vou chamar aqui esse somatório x delta de t. E aí que a gente vai ter que x de t vai ser dado no limite quando o delta tende a zero desse somatório. Quando a gente toma o limite do delta tendendo a zero, o somatório vira uma integral. Então, x de t passa a ser então integral de menos infinito a infinito, x de tal delta t menos tal de tal. Bem, agora falamos de alguns sinais importantes, vamos falar também de interconexões de sistemas. Então a gente pode conectar sistemas, em série. Vamos supor que tem o sistema 1, sistema 2,
a interconexão em série, a saída de um é a entrada do outro. Eu posso interconectar os dois em paralelo. Então, o mesmo sinal de entrada é aplicado aos dois sistemas e a saída dos dois vai ser somada. Então, se aqui eu tenho x, aqui eu tenho y1, y2, e minha saída é a soma das duas. Nesse aqui eu tenho x, saindo y, a entrada é y, a saída é y, a entrada do sistema 2, e tem uma saída final z. É isso aqui tudo, eu posso pegar, analisar isso aqui como se fosse um único sistema com uma entrada e uma saída. E aqui é a mesma coisa. Eu posso fazer combinação, né, de série com paralelo. Então, vamos supor, eu tenho sistema 1, sistema 2. Então, esses aqui estão ligados em série. E aqui eu tenho o sistema 3, que está ligado em paralelo com a combinação dos outros dois. Uma entrada x, saída y aqui. Bem, ainda uma outra forma de interligar sistema é através da realimentação. Então, vamos supor que a gente tem um sistema 1, um sistema 2, e aí a saída está sendo retroalimentada. Então a entrada x aqui, a saída y está sendo retroalimentada através do sistema 2. Então a gente viu aqui algumas formas de interligar sistema. Agora é importante também a gente ver algumas propriedades básicas dos sistemas. Então as propriedades dos sistemas são 5: memória, invertibilidade, causalidade, estabilidade e linearidade e invariância no tempo. Então vamos escrever aqui. Memória, invertibilidade, causalidade, estabilidade, invariância do tempo, e linearidade. Então, memória, primeiro a gente fala que um sistema é sem memória quando a saída dele no instante do tempo só depende da entrada naquele instante do tempo. Vamos supor que a saída do sistema seja 2x de n. Então, a saída no instante n só depende da entrada x no instante n. Então, esse sistema é sem memória. Se a gente pegar o sistema, um acumulador, ele acumula todas as amostras passadas de x até um instante n. Então, ele é um sistema com memória, porque ele vai somar todas as saídas passadas. É um sistema que faz um atraso de tempo,
por exemplo, x de n-1. Então a saída no instante n é a saída no instante passado. Então é um sistema que tem memória. E se a gente pegar, por exemplo, um capacitor, né, como um exemplo de sistema de tempo contínuo, e se a gente tiver como a entrada a corrente e a saída a tensão, então a tensão da saída é a integral da corrente de entrada, né? Então logo é um sistema com memória. O sistema inverso, a gente fala que o sistema ele tem uma inversa, ele é invertível. Se a gente pode colocar um sistema em série, de forma que a gente entra x e aqui no final sai o próprio x. Então a gente tem um sistema e aqui o sistema inverso, se isso ocorre. Então, por exemplo, y de t igual a 2x de t. E se o outro sistema faz a metade, né? Então, chama aqui de w. Se w de t é meio da entrada, né, y de t, então isso aqui dá o próprio x de t. Então, esse sistema que faz a metade é igual ao inverso do sistema que faz o dobro. E obviamente também existem sistemas que são não invertíveis, né? Então, vamos para um sistema que para toda entrada a saída é sempre igual a zero. Não tem como achar quem que foi o x, né, que gerou essa saída igual a zero. Da mesma forma, se eu tenho um sistema que me dá aqui o quadrado da entrada, não tem como eu achar um sistema inverso, porque eu não tenho como saber se o que entrou ali era zero número ou menos outro número, né? Bem, com relação à causalidade, a gente diz que um sistema é causal se a saída dele só depende das entradas passadas ou do instante atual. Então vamos supor que se a saída for, sei lá, a média da entrada atual com a entrada passada. Então média móvel de primeira ordem. Então esse sistema é causal porque ele só depende de entradas passadas ou do instante atual. Então quando a gente diz que o sistema é causal é que ele não prevê o futuro, né? Ele não tem como dar ele não tem conhecimento a saída dele não depende do conhecimento de uma entrada futura. Mas, por exemplo, se a gente fizesse a média móvel dessa forma, né? Esse aqui seria um sistema não causal, né? Ou então se fosse n mais 1 mais x de n menos 1, né? Então esse aqui é causal, esse daqui não causal. Então o que a gente pode dizer que um sistema causal é que se a gente tem dois sinais de entrada que fazem o mesmo comportamento até determinado instante de tempo, então vamos supor que a gente tem aqui um x1 e um x2 de t. Se o sistema for causal, a saída para o x1 e x2 será igual até um instante t0. Então vamos supor que até o instante t0 a saída é igual. E depois a saída pode ser diferente.
conceito, a estabilidade. A gente diz que um sistema é estável se a gente colocar uma entrada limitada no sistema, a saída for limitada. Então, um exemplo clássico é o pêndulo. Se eu desloco o pêndulo aqui de um certo x, esse x sendo um valor limitado, o deslocamento dele ele oscila e volta, então a saída dele é limitada. Já se eu pegar um pêndulo invertido, qualquer deslocamento que tire ele do equilíbrio, vai ter um resultado que vai crescendo sem limite, mesmo que esse x seja ínfimo, pequenininho, já tira o sistema do equilíbrio, e o pêndulo vai cair. Então a ideia do sistema ser estável é que se eu tenho aqui um sistema, tem entrada x, saída y, se eu garanto que este x, vamos supor que seja contínuo, ele é limitado, se isso implicar que o y também é limitado, então o sistema é estável. Se isso não ocorrer, o sistema é instável. Então qualquer entrada limitada que eu colocar nele pode acabar gerando uma saída ilimitada. Invariância no tempo diz que as características dos sistemas não se alteram no tempo. Então, se eu tenho um sistema, aplico uma entrada nele, obtenho uma certa resposta. Se eu aplicar uma entrada atrasada de t0, a resposta vai ser a mesma resposta atrasada de t0, isso aqui, se o sistema for invariante ao tempo. Invariante ao tempo. Então as características do sistema não se alteram com o tempo. Se eu aplicar uma entrada agora ou em qualquer outro instante de tempo, a saída é a mesma saída dado o deslocamento no tempo. Agora a linearidade, a gente fala com o sistema. O sistema vai ser linear se, vamos supor que a gente tem uma entrada x1, a saída y1, entrada x2, a saída y2. A gente diz que o sistema é linear se dado uma entrada x, vamos colocar aqui x de t, a x1 mais dx2, uma combinação linear das entradas x1 e x2, o sistema linear vai me dar que a saída é a mesma combinação linear das saídas correspondentes ao x1 e x2. Então, vamos supor que a gente tenha o sistema de média móvel que a gente viu antes. Se a entrada for x1, que é y. Se a entrada for x1, eu tenho y1, que é meio de x1 mais meio de x1, de n-1. Se for x2, o y2 é dado por meio de x2 mais meio x2 n-1. Então, se a entrada, se o x for uma combinação linear, é igual está ali, vou colocar aqui x igual uma combinação linear de x1 x2, o y, a saída é meio do x, que é a x1 mais b x2
x de n menos 1, que é a x1 de n menos 1 mais b x2 de n menos 1. E aí eu posso juntar os termos. Então, x1 mais x1 de menos 1. Eu posso juntar os dois aqui e juntar os dois termos com x2. Logo isso aqui me dará y1, mas tinha que passar o meio aqui para dentro, né? Multiplicando os dois, né? Aí fica o a vezes meio x1 menos 1 mais b vezes meio x2 mais x2 n menos 1. E isso aqui fica sendo a y1 mais b y2. Então logo o sistema é linear. Por outro lado, se a gente pegasse um sistema por 2x mais 3, esse sistema não é linear. A gente pode fazer as contas aí e mostrar. Se a gente pegar um sistema, um acumulador que a gente viu lá atrás, é um sistema linear, etc. Então, vou ficar por aqui e recomendo que leiam um livro, né, e façam os exercícios para poder fixar.